botequistas, tudo sussa? E aí, botecaiada? Léo Teixeira por aqui mais uma vez. Mr. Wesley, depois de um bom tempo, todo mundo. Depois de um longo inverno. A gente está aqui para falar sobre as nossas expectativas do Guerra Infinita. E esse é o BBC. Bora beber cambada. Vamos começar falando das origens na HQ, que seriam as inspirações para o filme, que provavelmente seja semana que vem, seja do dia que a gente lançar esse vídeo. Tá, então as origens, tá? Ao contrário do nome do filme, não foi originado, não foi baseado nas HQs da Guerra Infinita. O filme foi baseado, na maior parte, por assim dizer, no Desafio Infinito, que é uma trilogia de 4 partes. Que seria Desafio Infinito, Guerra Infinita, Cruzada Infinita e um tributo que seria Abismo Infinito. Na primeira parte, que é o Desafio Infinito, que é toda a batalha contra o Thanos, ele querendo destruir metade do universo para conquistar a morte e mesmo assim ela cagando para ele. Só constando que a morte dentro do universo Marvel ela ainda não foi revelada. Exceto a Hela, que é a deusa da morte até então no MCU. E mesmo assim a mesma imagem da Hela como deusa da morte é uma coisa um pouco utópica, porque em momento algum no Thor Ragnarok demonstra como se ela fosse deusa da morte. Porque os próprios personagens asgardianos, eles não são deuses dentro do MCU, eles são simplesmente aliens. E as diferenças e igualdades da HQ para o MCU já começam, claro, não tendo o direito de todos os personagens até então. Então, eu não sei como isso será abordado, nós não sabemos. Mas, tem algumas coisas na HQ que o surfista prateado ele cai do espaço quebrando o teto do Doutor Estranho. Isso a gente já viu nos trailers, que quem vai fazer isso vai ser o Bruce Banner. Que ele cai e avisa sobre a ameaça, que seria no final de Thor Ragnarok, que eles encontram a nave do Thanos. Aí o Thanos deve matar toda a população lá dos Asgardianos, a Lady Sif e o pessoal que está lá dentro. Não sei quem que ele vai matar, mas os certos... Vai ter morte pra caramba, com vai. certeza. Que os diretores já falaram que o Thanos vai mostrar seu poder nos 5 primeiros minutos do filme. Não sei se ele vai ser matando os Asgardianos ou se vai ser matando toda a Tropa Nova para conseguir a Joia do Infinito que está com eles. É bem provável que a Tropa Nova pare de existir a partir desse momento. E aí a gente tem a possibilidade também de surgir um personagem nova, igual o Sam Alexander na HQ. Que é o mais famoso até o momento. Exato. Além disso, a gente também tem que prestar atenção na questão de como que o Thanos vai demonstrar o poder, sendo que o Thanos ele não tem todas as joias do infinito ainda. Ele vai adquirindo durante os 2 filmes. E quais são? Só para lembrar, temos uma que está com o colecionador, que ele deve pegar facilmente. A que o Loki vai dar para ele. O Loki provavelmente vai morrer também nessa. Já podem preparar os lenços. Uma que o Loki vai dar para ele, que está com o Tesseract. A que está com a Tropa Nova. Aí as duas que estão na Terra, que é a que está na testa do Visão e o Olho de Agamotto. E uma que a gente não sabe até então, que é a Joia da Alma. Que também a gente tem várias teorias sobre. Existem muitas teorias sobre ela, algumas sem pé nem cabeça, outras muito boas. Eu acredito que a mais óbvia é a melhor. Basicamente é essa, não tem como. Mas então, a HQ, ela tem certos pontos de divergência com relação ao universo Marvel. O universo Marvel cinematográfico. O principal dos pontos, principalmente, é a questão dos direitos autorais. Né? A gente não tem Quarteto Fantástico ainda nesse universo. A gente não tem X-Men. E acaba que a HQ ela é bem mais abrangente. São 4 HQs, né? É uma trilogia, ainda saiu a 4ª, e depois eles ainda fizeram uma guerra secreta com as consequências. Infinito. E aí, então, para o universo Marvel, para colocar isso em 2 filmes, vai ser muito difícil. Sim. Ainda mais com a quantidade de personagens que tem. A questão é,
quais são as limitações que a gente acha que vai ter com relação a isso. Eu acho que vai ser muito difícil você trabalhar um Homem-Aranha ali dentro, porque o Homem-Aranha é um personagem, digamos que mais fraco dentro do universo. Vai ser muito porque ele está bem jovem ainda. Agora que ele vai adquirir o sensor aranha dele. Sentido aranha. Sentido aranha. Não é sensor, não é um radar, não é um demolidor. Vai ser muito difícil você colocar o Capitão América dentro desse mundo. Apesar do Capitão América ser um personagem grande, um personagem principal e tudo, numa guerra desse tamanho, é muito mais provável que os personagens que façam diferença realmente é tipo o Doutor Estranho, os personagens com poder real, o Hulk. O Capitão América, o fato do Capitão América segurar a manopla do infinito não faz o menor sentido, sabe? O Thanos tá batendo nele, ele segura, não faz o menor sentido. Mas isso aí foi um bait, foi bait. Eu acredito que foi. Foi bait, porque são cenas totalmente diferentes, se você parar pra ver no trailer. Tem uma que ele tá vindo, o cenário atrás é diferente, que ele vai, bate, aí a outra cena é só o Capitão segurando a mão e ficar quase morrendo de fazer força, o Thanos... Tá, continuando então, aí é que a gente fez sobre as teorias, né, onde a joia da alma pode estar. A mais concreta até o momento, segundo tudo que a gente já tem até então no MCU e todos os trailers, é que a Joia do Infinito esteja em Wakanda. Ela pode ter vindo junto com o meteoro que caiu do Vibranium e tá lá em Wakanda, e o Thanos de alguma forma rastreou essa joia. Por isso que a Erva Coração dá aquele poder dos Panteras Negras ver a alma dos seus antepassados, por ser a Joia da Alma, claro. Qual que é a questão? A Joia da Alma é muito provável que ela esteja em Wakanda, só que eu acredito que a Marvel ela tem que ter um certo cuidado com o Wakanda nas HQs desde sempre. O Wakanda nunca foi invadido e o Wakanda nunca foi derrotado. Eles não vão fazer o Wakanda perder. Então teria que ter alguma maneira de tirar a joia de Wakanda sem necessariamente o Thanos vencer aquela guerra de enfrentamento que aparece no trailer. Então, eu não acredito que a Marvel vai fazer o Wakanda perder dentro do seu universo cinematográfico. Vai demonstrar o poder de Wakanda, fazendo o Wakanda vencer os minionzinhos do Thanos, mas o Thanos vai dar um jeito de tirar a joia de lá. Essa é basicamente a teoria mais provável. É muito difícil. É mais concreta. É mais concreta. Isso. A partir do momento que ele fala que a Erva do Coração, a Erva Coração, ela leva o Pantera Negra a conhecer os seus antepassados que já morreram, a alma dos seus antepassados, antepassados, a alma deles, o espírito. Porque a joia da alma ela cria todo um universo dentro da própria joia. Então pode ser esse universo das almas dos Pantera Negra. Tem outras possibilidades. Por exemplo, pode estar na Chama Eterna, que é aquele artefato que aparece no Thor Ragnarok. Sim, que a Hela chega, pega só um fragmento ali da chama e bate no chão, revive uma caralhada de gente, o Fenrir e um monte de bicho, a porra toda lá. Então, basicamente, a Chama Eterna, por ela ser esse artefato que tem o poder de reviver as pessoas, Joia da Alma, essa teoria também é bem provável, certo? Mas é a Chama Eterna. É, que ela chama eternamente. Outra teoria que o pessoal aposta seria o Heimdall. Por todos os poderes dele, a cor dos olhos. Tipo, ele já falou que ele consegue ver todas as almas do universo e ele conseguir transportar as pessoas lá na Bifrost. Só que, quando a Lady Sif e os guerreiros de Asgard foram entregar a joia foi pro colecionador? Foi pro colecionador. Ela falou, a gente não pode ficar com duas joias, porque ele já tinha um Tesseract lá, que ficou lá em Asgard. Então, a menos que... Seria muito, muito improvável que eles não soubessem que o Heimdall seja uma joia. Ou tenha uma joia. Mas a própria noção do Heimdall é um pouco zoada dentro do universo cinematográfico. Ele tem muito poder dentro de um universo em que os Asgardianos eles são simplesmente aliens. Eles não têm nenhum poder real. Tirando o Thor, o poder não é do Thor. O poder foi dado por Odin. Então, no caso do Heimdall, ele tem o poder de ver as almas de todo mundo e transportar. O transporte ele é feito pela tecnologia de Asgard, mas o poder de ver as almas de todo mundo é um pouco complicado da gente entender. Tanto que é dito, fazendo um adendo, que magia é só ciência que a gente não consegue entender.
que é no caso da tecnologia de Asgard. Sim. Isso também é feito na HQ. Né? Dentro da HQ também tem essa noção. Além disso, a gente pode considerar que a Hela, como deusa da morte, ela tem uma joia da alma, por ser a deusa da morte, né? A gente também pode considerar que Valhalla, só terminando o assunto de Thor, Valhalla, que é o paraíso nórdico, ele é mencionado dentro dos filmes e é informado que pelas valquírias que todas as almas que foram honradas, que fizeram a guerra de maneira correta, morreram de maneira justa, de maneira honesta, eles vão para Valhalla. Se Valhalla realmente existir, é muito provável que tenha uma joia da alma lá. Se o paraíso nórdico existe e os nórdicos não são deuses, então tem alguma coisa errada ali, tem um rolê que está meio errado, certo? E só para finalizar esse papo que a gente tinha mencionado da Hela ser uma deusa da morte, do Thanos querer destruir metade do universo para conquistar a morte, embora eu acho que isso não vá ser abordado no MCU por enquanto, se for, pode ser que seja essa relação dele de estar tentando conquistar a Hela, já que ela apareceu, já que ele conhece o pessoal nórdico, porque ele tinha feito um trato com o Loki já no começo. Pode ser que ele esteja tentando justamente conquistar a Hela, matando metade do universo. É meio bosta? Eu não acho tão bosta, porque a Hela, porra... Não, é uma puta mulherão, mas assim... tipo, o Thanos é um titã, sabe? Ele não vai se interessar por uma mulherzinha, sabe? Mulherzinha que é a deusa da morte. Mas não é a morte em si. É que o Thanos ele tem um negócio... Mas é MCU, MCU tá todo bichado. Tá bem bichado ultimamente, né? Ano que vem, talvez, com o retorno da Fox aí... Vai ter Quarteto Fantástico entrando ali. Opa, aí fica bom, Agora vamos entrar numa teoria meio bosta. Meio? Essa teoria não dá pra falar sem dar risada. Seria o Harold Stark, quando ele foi uma das primeiras pessoas a mexer com vibrânio. Ele mexeu lá, fez o escudo do capitão, logo então ele deve ter achado junto a joia da alma. Achou a joia da alma, ok. O que ele fez? Ele fez um casulo para essa joia chamado Tony Stark. Temos como evidências o Harold Stark falando: Tony, você é a minha maior criação. E uma explicação seria do porquê o Loki não conseguiu controlar o Tony quando ele toca no coração dele no primeiro Vingadores. Porque as duas joias não se afetam. É porque o Tony não tem coração. É verdade. É bem simples. Então, seria... O Tony é só um casulo para a joia da alma. Essa é uma das teorias. Cara, essa é a pior teoria de todas. Tipo, não tem... Não. Vamos pra próxima. Adam Warlock foi apresentado nos segundos pós-créditos dos Guardiões 2. Filmaço. Um puta filme, não superou o primeiro, mas um puta filme. E estariam com os soberanos e eles teriam usado para criar o Adam. Eu gostaria que fosse isso, mas se eles já tivessem o poder da Joia da Alma, eles teriam destruído muito fácil os Guardiões no segundo filme. A menos que eles, não sei o que é isso, não sei do que se trata essa joia. Além disso, caso seja o Adam Warlock, ele tenha sido criado por conta da Joia da Alma, e o Thanos com certeza vai pegar a Joia da Alma, o Adam Warlock vai parar de existir. E ele é um personagem muito importante na Guerra Infinita. Na guerra contra o Thanos. Na guerra contra o Thanos, a batalha. Só que ele não nasce com a joia. Ele nasce, é um ser humano perfeito, é forte. Ser humano não. Ele foi criado para ser um ser humano perfeito, não. Mas foi criado por cientistas. Mas dentro do universo Marvel ele é dos soberanos. Dos soberanos, sim. Não é um ser humano. Aí o Alto Evolucionário dá para ele a joia da alma. Então só que a joia da alma começa a corromper, só que isso aí já é lá da Guerra Infinita nos quadrinhos. Isso. Mas do Desafio Infinito ele ainda é uma peça importante. Ele, o Drax e o Surfista Prateado. Então, a questão é, dentro do universo Marvel, do universo cinematográfico, o Adam Warlock ele foi criado pelos soberanos. Então, e ele tem uma relação com a Joia da Alma. Pode acontecer dele ter sido criado com a Joia da Alma. Pode ser. Se for isso... Tá brilhando pra caramba. Se for isso, ele vai morrer. E ele não é um personagem que eu acredito que vai morrer tão cedo assim. No começo de
de Guerra Infinita, ele não vai morrer. Então é muito improvável que seja ele o detentor da joia, certo? Além disso, tem as outras 2 dimensões. Que foram trabalhadas em Doutor Estranho, que quando o Doutor Estranho faz as projeções astrais, ele viaja por várias dimensões. Então, amor, eu vim barganhar. Vim barganhar. E ele, inclusive, passa pela microdimensão que foi trabalhada no Homem-Formiga. E, spoiler, já foi confirmado que tanto o Hank Pym quanto o Janet estarão no Vingadores agora. Então, muito provavelmente vão trabalhar isso. Que antes de Vingadores 4, vai ter Homem-Formiga e Vespa. Eles vão trabalhar essa questão de microverso e provavelmente viagens no tempo e todas essas coisas mais complexas do universo. Eu espero realmente que dentro de Homem-Formiga e Vespa, eles vão dar uma introdução ao microverso. Eu espero realmente que eles comecem a trabalhar essa questão de universos paralelos e é muito provável que a Marvel use isso para poder continuar os seus filmes depois disso. Sim. Depois que o Capitão América deixar de ser o Capitão América e assim por diante. Então, eu acho provável que dentro de Homem-Formiga eles já deem uma introdução a universos como o Mojoverso, a universos como o universo dos animais, que são o Porco-Aranha, assim por diante. Se a Joia do Infinito ela tem um poder que leva ela a se espalhar pelo universo, ela pode estar em outros universos, em outras dimensões. Exatamente. Pode ser, por exemplo, que a Joia do Infinito da alma, no caso, ela pode estar com um dos... Qual é o nome desse cara? Não é Guardião, é... Vigia. Uma das entidades cósmicas. Uma das entidades cósmicas que pode estar com Vigia. Que seria um fanservice enorme, que já foi apresentado eles no Guardiões 2, que mostrou por que o Stan Lee aparece em todos os filmes e tal. Que o Stan Lee basicamente é um vigia, né? É um dos vigias, aqueles bicho cabeçudo. E se eles forem trabalhar isso, vai ficar muito mais fácil de fazer um desfecho para essa história. Que no final do Desafio Secretos, o Thanos... Desafio Secreto. Infinito. Isso, Desafio Infinito. Tá, no final do Desafio Infinito... No final do Desafio Infinito... Que é segredo. O Thanos, ele derrota todas as entidades, já está com todas as 6 joias do infinito. E ao derrotar a Eternidade... Ao derrotar a Eternidade, o Thanos toma o lugar da Eternidade e vira uma entidade cósmica. Só que com isso, antes disso, claro, a neta dele... Você vai mesmo falar esse final bosta? Não, o Thanos sempre é derrotado de uma forma bosta. Ele é derrotado pelo próprio ego, pela própria soberania dele. A neta dele estava morta, que no caso, nos quadrinhos, é a Nebulosa. A Nebulosa estava morta, ele semi-ressuscita ela fica ali entre o meio termo. Fica meio morta, está ali decompondo, mas está viva. Aí não é neta dele, é filha, não é? Falando dos quadrinhos. Eu não sabia. Tá, continuando. A menos que eu tenha lido errado. Pode ser. Aí tá. Ele ressuscitou ela, matou metade do universo. Aí nisso o Gavião morreu, como sempre, Kuririn do universo Marvel. Aí ele matou a Eternidade, virou entidade cósmica. O corpo dele caiu. Ok? A Nebulosa notou isso no meio de tanta confusão. Foi lá, pegou a manopla e falou: eu quero que tudo seja da maneira que era. Da maneira que era há 24 horas atrás. Pá. E acontece, ele perde poder, só que isso também é a ruína dela. Ela é inexperiente, ela não sabe. Ela volta a ser um corpo putrefato. As entidades não morreram. Putrefato. Um corpo em decomposição. É sério mesmo. Nossa. Tá bom. Então ela e é assim que ele é derrotado. Então, basicamente, o Thanos ele nunca foi derrotado de maneira concreta pela Marvel. Tanto o Thanos quanto o Ultron também. São 2 personagens que são muito difíceis de serem derrotados. Você derrota o Ultron, de verdade. Você bate no Ultron, gera 2 Ultron. O Thanos é a mesma coisa. O Thanos, basicamente, até hoje, ele foi derrotado nesse momento pela Nebula,
Nebulosa, desculpa. Ele foi derrotado pelo Drax, que o Drax era destinado a derrotar ele. Ele foi criado justamente para derrotar o E Thanos. nunca conseguiu, levou 30 anos pro Drax conseguir derrotar o Thanos, que derrotou agora em 2006, 2007, se não me engano. E ele nunca teve uma derrota que fosse verdadeira. E o sonho do Thanos é se encontrar com a morte. Basicamente ele vai ter que morrer. Se apaixonar. Tipo, ele encontra uma morte ali, só que ela caga pra ele. É tipo uma... A morte é apaixonada pelo Deadpool, né, velho? Não dá. Tanto cara bom pra se apaixonar pelo Deadpool. Só que o Thanos, ele tem essa HQ é muito boa, Desafio Infinito. Se você não leu, leia. Aproveita esse final de semana aí e vai ler. Que ela é muito boa, tem muita questão filosófica, tem muita coisa que se trabalha do ego do Thanos, dele não querer dominar as coisas de verdade, porque ele quer um propósito na vida dele. Tanto que depois disso ele vira fazendeiro. O pessoal acha que ele morre, só que ele viajou ali e virou um fazendeiro no planeta e virou fazendeiro. Aí só que aí já é na Guerra Infinita no quadrinhos que é trabalhado o Magus, que é o lado mal do Adam Warlock. Só que isso já entra em outro mérito e que talvez não vai entrar. Que talvez entre no MCU em Vingadores 4. A gente não sabe o desfecho de Vingadores 3 até então. Tá muito mistério, muita coisa. Eles, graças a Deus, aprenderam com os erros de Era de Ultron, não estão revelando, jogando conteúdo em cima da gente. E é coisa pra gente esperar o filme pra ter mais teorias do que vai vir no MCU. Exato. Aí, então, agora vamos pra parte mais legal, que a gente tem... Qual que é a parte legal? Morte, obviamente. Morte, destruição. Quais são os personagens que a gente acha que vai morrer e por quê? Eu particularmente acho que vai morrer geral e alguém vai... fazer igual a Nebulosa fez. Vai fazer, não exatamente igual a Nebulosa, mas de acordo com imagens de set e teorias do caralho, eles vão voltar no tempo que já foi confirmado que Capitã Marvel passa nos anos 90, vão voltar, vão dar um jeito e vai morrer todo mundo ali e vão voltar com poder total para dar um jeito no Thanos. Mas a princípio, quem a gente acha que morre? Gavião Arqueiro, que é o Gavião Arqueiro, né? Já falamos, Coringa da Marvel. Embora ele não está aparecendo em nenhuma imagem promocional, só que os diretores, os irmãos Russo, falaram: fiquem calmos, que a gente tem grandes planos para ele a longo prazo. Então ele pode morrer. Ele pode morrer. É uma morte épica. Ou seguir as teorias de invasão secreta no MCU, que seria Gavião morre e descobrem que ele é um Skrull. Isso seria legal pra caramba. Seria do caralho. Invasão secreta é muito bom. Eu acho uma bosta também. Mas é muito bom. Continuando, além disso, o Capitão América é muito provável que ele morra. Até porque o Chris Evans está exausto de trabalhar com o Capitão já. Exato. E temos dois indícios. Os irmãos Russo colocaram a foto de perfil do Twitter dele, o Capitão América Bucky Barnes. E também saiu um brinquedo do Capitão América Sam Wilson. Então, eles querem realmente deixar a gente louco. Basicamente, aí vem a grande questão. Os irmãos Russo eles são muito hipócritas, na moral. Pessoal, os caras postam no Twitter, faz uma carta, pessoal, não dê spoiler, pipipopopó. Aí eles depois colocam essa imagem, não sabendo se é um spoiler. Pode ser, pode ser uma zoeirinha. Pode ser, vou fazer isso aqui porque nunca vai acontecer. Vamos lá, o Capitão Bucky Barnes, ele assumiu depois da Guerra Civil. E é um personagem muito bom. Ele é realmente interessante. Ele usa arma, por exemplo. O Capitão América nunca usou arma. E ele tá com uma história muito bem trabalhada no MCU. Tanto ele quanto o Capitão. Já estão uma história construíram uma história muito boa nele no Guerra Civil, principalmente. O Soldado Invernal já era bom, mas o Guerra Civil acabou de construir a imagem dele de uma imagem muito boa. E além disso, tem o Capitão Sam Wilson. O Sam Wilson, ele não está bem construído dentro do MCU, mas pode ser que o fato dele se tornar o Capitão faça ele finalmente virar o Falcap. Se vocês já viram os vídeos anteriores, vocês sabem o quanto eu adoro o Falcap. Aquele cara é maravilhoso. Desgraçado. Joga escudo, pega escudo de novo. E isso é muito bom. Então eu realmente espero que o Falcap apareça dentro do universo Marvel. Vai acontecer? Não vai, mas a expectativa tá aí. A gente espera. E teve uma cena deletada de Guerra Civil que seria tipo o sonho molhado dos fanboys. Que teve uma cena onde o Bucky ele pega o escudo e joga no máquina de combate. Aí ele devolve pro capitão, fala: pô, eu preciso de um desses.
foi que eles deletaram essa cena. Pô, não devia. Deveria. Nice save. I gotta get me one of those. Além disso, também tem o Doutor Estranho. Qual que é o rolê? Ah, tem o Visão também, né? Visão acho que não morre, porque nos trailers, tipo, aparece ele todo moribundo lá em Wakanda já. E a Shuri consertando ele. Com certeza ele já perdeu a pedra naquele ponto do filme. Que ele vai perder a pedra é certeza, que os filhos de Thanos vão tirar dele, só que eu acho que ele não vai morrer. Você percebe que no universo Marvel é o único lugar em que a pedra te ajuda a viver. Não use drogas. Tá, continuando. O Doutor Estranho. Tem uma cena muito tensa dele, que é ele sendo perfurado por várias... Sim, só que o Falso de Ébano, ele tem poderes que mexem com a mente, assim como o Doutor Estranho. Então pode ser algo só da mente, só que... Se for algo físico, é morte. Na moral. Na mente, possivelmente também, porque a mente, porra... Fuder sua mente, acabou o resto. Isso me deixa um pouco chateado, porque eu gostei muito do filme do Doutor Estranho e eu gostaria de ver uma continuação do Doutor Estranho dentro do universo Marvel. Sim. Mas o próprio Benedito lá, né, ele falou que não foi muito o rolê dele, ele não tem tanto interesse em continuar como Doutor Estranho. Não foi bem isso, falou que segundo roteiros e coisas assim, não tá certo o futuro dele. Ah, é verdade, desculpa, eu errei. Eu confundi com outro personagem. Tá, bom, acontece. Mas então... A questão é essa, o fato do próprio Benedict ter indicado que o personagem dele não tem um futuro correto, não tem um futuro já definido, que é uma coisa, por exemplo, a gente garante que o Homem-Formiga vai continuar no universo Marvel. O Buck também, ele tem contrato para vários filmes, só que o do Capitão acaba agora, o do Steve Rogers acaba agora. Então, o desses dois, e já é certo que a história deles vão finalizar aqui e vai dar continuidade conforme necessário para frente. Isso é um certo problema, porque a gente acaba pegando um spoiler por causa disso. O fato de a gente saber que o contrato de um cara vai acabar e que é um filme que muitos personagens podem morrer, é meio complicado a gente decidir se o personagem vai... Claro que eles podem fazer contrato, podem aumentar o contrato, podem fazer contrato para mais uma, sem tempo determinado, podem fazer tudo isso. Porque é Disney, né? É Disney. E tem a questão do Robert Downey Jr., que já tá caro pra caramba. Pra fazer uma ponta no filme do Homem-Aranha foi milhões de dólares. Ele tá realmente caro. Eu acho que ele não continua fixo como Homem de Ferro, mas ele deve continuar fazendo pontas. Porque no caso do Homem de Ferro é fácil, ele não precisa fazer tanta coisa, ele só tudo CGI. Já no caso do Capitão América, ele tem que ralar, ele tá realmente exausto. E além disso, a gente também tem que considerar que ninguém quer um Homem de Ferro 4, né? Por favor. Não. Depois daquele 3... O 2 já foi ruim, aí o 3 ficou pior ainda. Ninguém quer um 4, por favor. Deixa ele fazendo participações ali, põe ele pra viajar ao espaço, faz alguma coisa. Bota ele com o Guardiões, quando foi com o Guardiões foi legal. Com esses novos rumores de Disney comprar a Fox, já tivemos novos Mutantes que foi adiado, que era para ser lançado, se eu não me engano, mês que vem ou esse mês, foi adiado para o ano que vem, e Fênix Negra também foi adiado para o ano que vem. Tá, eu não sabia dessa. Pra mim, o Novos Mutantes já tava para sair, eu já tava ansioso. Não, eles adiaram justamente porque já vão adiar para botar dedo da Marvel aí, com certeza. Sim. E o Vingadores 4 vai acontecer, provavelmente já vai ter ocorrido a venda. Então eles podem fazer isso. Obviamente não deve ter os personagens aparecendo, mas deve ter sim menções. Regravar alguma coisinha aqui, fazer ali, para ter menção aos universos, a Mutantes, a Quarteto Fantástico. Seria uma ótima oportunidade de usar esse Vingadores 4 para colocar o quarteto. Seria perfeito colocar o quarteto. E seria uma boa oportunidade para fazer retcon. Larga uns atores que não querem mais aqui, coloca ator novo ali e vai já fazendo esse rodízio para fazer a fase 4 do universo Marvel. Sim. Até o momento, a fase 4 do universo Marvel é uma coisa que está muito difícil da gente prever. Apesar de todos esses rumores de invasão secreta por conta do Capitão Marvel, ainda é algo muito difícil de prever por conta dessa negociação Fox-Disney. Também tem a grande questão do Gavião Arqueiro, é um personagem-chave nessa previsão. Porque o Gavião Arqueiro, pelo que foi representado no Vingadores 2,
ele é a versão Ultimate. Ele tem uma mulher, ele tem filhos, Tem família. Tudo. tem família. Então, se ele está seguindo a versão Ultimate, pode ser que o reboot do universo Marvel vá colocar a Marvel dentro do 616, ou assim, similar ao 616. Então vai trocar de universo, onde os personagens estão vivendo um cotidiano diferente do que foi apresentado. Isso é uma estratégia que seria muito boa para a Marvel, para parar de pagar, por exemplo, Robert Downey Jr., né? E começar um novo universo dentro desse parâmetro. Parâmetro é uma palavra difícil também. Parâmetro. Certo, então basicamente a gente vai assistir o filme, a gente vai Na pré-estreia, vamos. E aí a gente vai lançar um vídeo na Quinta ou sexta. mês que vem. Não, O mais breve possível a gente vai lançar um quem filme. edita sou eu, cara. Um filme não, um vídeo. O mais breve possível a gente vai lançar um vídeo falando do que a gente achou logo depois desse filme de expectativas. O que a gente falou aqui, que aconteceu, o que não aconteceu, a gente vai falar com spoilers, obviamente. Se você é o carinha dos spoilers, você pode assistir. Se você tiver algum problema, você vê o filme, depois vem aqui ver qual que é a nossa opinião sobre o filme, qual que é a nossa revisão sobre o filme. E o que aconteceu no filme. O que aconteceu E as nossas expectativas após assistir o filme e com o segmento do universo Marvel. Com o prosseguimento do universo. Mas é isso então. Tequistas, Léo Cristian voltando ao seu cantinho perto do balcão, volta às suas canecas de rum. Até mais. Uns 2 horas de filme, de vídeo.